Olá, que bom que você veio. Fico feliz que você esteja aqui conosco assistindo essa aula do curso de formação de agentes literários da Maquila Edições. Hoje nós vamos falar sobre oportunidade. E é importante você que é agente literário saber como nós tratamos com o autor com relação às publicações das suas obras. Bem, tradicionalmente existem duas formas de se publicar um livro. A primeira é fazendo uma cessão de direitos autorais, onde o autor passa para a editora os direitos de comercialização e produção de cópias da sua obra. Nessas condições, a editora ela investe 100% no autor, o autor não tem nenhum custo para isso, e a editora é responsável por fazer toda a divulgação, marketing e venda do livro, repassando para o autor o direito autoral de 10%. É claro que o autor ele recebe o direito autoral em dinheiro na medida em que o livro é retirado da estante da loja. Tá? A pessoa ela passa na livraria, retirou o livro da estante, pagou no caixa, então 10% desse valor é destinado ao autor. Uma outra forma que os autores podem estar utilizando para publicar seus livros é contratar a editora para poder materializar a sua obra em formato de livro. Então eles entram em contato com as editoras, mandam o seu original e a editora então faz um orçamento de serviço. Nesse caso é considerado uma prestação de serviço, onde o autor está contratando a editora para poder produzir o seu livro numa determinada quantidade. Então o autor contrata, por exemplo, uma revisão, o autor contrata a diagramação, a capa, ele contrata também a impressão do livro. E nessa contratação ele diz quantos exemplares ele quer. Ele quer 50 exemplares, 100 exemplares, 1000 exemplares, 500, e ele paga por esses exemplares. Assim que o serviço está pronto, a editora que prestou o serviço entrega para esse autor todos os exemplares que ele pediu para que fosse produzido. Diferentemente da primeira forma, em que a editora investe no autor, nessa condição em que o autor ele contrata a editora, ele tem domínio total de todos os livros que são produzidos. Afinal de contas, ele contratou a empresa para prestar um serviço, ele contratou a editora para prestar um serviço a ele. E ele então recebe todos os livros e faz com ele o que quiser, da maneira que quiser. Já na primeira forma de publicar, que é a cessão de direitos autorais, o autor não tem domínio da produção de livros, da quantidade da produção de livros. Isso fica a cargo da editora, controlar, fazer as cópias e prestar contas. É dever da editora prestar contas para o editor dos livros que são vendidos em função dos direitos que ele recebe. Então fica claro aí a diferença e nós não podemos fazer confusão. Quando um autor independente diz, poxa, a editora tal me cobrou R$2.000, R$10.000, R$8.000 para publicar um livro, você tem que entender que ela não está cobrando você para publicar um livro. Você está contratando dela uma prestação de serviço. Porque se for levar em consideração a publicação da sua obra com a cessão de direitos, o autor não tem custo nenhum. Numa das próximas aulas, nós vamos ver a questão da lei que trata sobre o direito autoral, a lei do livro. São duas leis importantes que você, que é agente literário, você que é escritor, precisa conhecer. Há uma diferença entre você ser o autor de uma obra, de ser reconhecido como ter direito sobre uma obra, é uma coisa. Agora, o direito de publicação, de venda, de réplica daquela obra, somente a editora pode fazer. Seja um editor pessoa física ou um editor pessoa jurídica. Mas isso nós vamos ver
na próxima aula, na aula que trata sobre a lei, tanto de direitos autorais quanto a lei do livro. Bem, a Maquir Edições, ela tem uma forma diferente de fazer as coisas. Nós temos 3 maneiras de oferecer ao autor a oportunidade dele poder publicar o seu livro. A primeira delas é a seção de direitos autorais. Ele passa para nós a seção de direitos autorais, nessa condição ele não tem custo nenhum, e nós então investimos em sua obra e fazemos a distribuição a nível nacional e internacional. Isso todo mundo faz, não é novidade para ninguém. Agora, o diferencial da Maquir, ela está em 2 outras modalidades de publicação e que vocês vão trabalhar largamente. A primeira, como eu já mencionei, é a prestação de serviço. O autor, ele contrata a editora para que a editora preste um serviço para ele. E aí ele vai contratar a revisão, a diagramação, a montagem da capa, o registro na Biblioteca Nacional, importante. Ele vai contratar uma bibliotecária para poder fazer a ficha catalográfica. Né? Há todo um serviço, todo um bojo de serviço que ele vai contratar para que se materialize a obra dele. E o que nós vamos fazer? Vamos produzir esse livro, vamos materializar a obra dele em formato de livro, conforme estabelece a legislação, e, como toda prestação de serviço, vamos entregar para ele todas as cópias que ele contratou. A grande diferença é que, juntamente com essas cópias, nós vamos apresentar para o autor um projeto de escoamento, um projeto de venda do seu livro, onde a proposta é que, num período de 90 dias, esse autor tenha todo o dinheiro de volta, todo o dinheiro que ele investiu de volta. Esse é o primeiro diferencial da Maquir. Nós apresentamos ao autor um projeto onde vai dar condições a ele, num período de 90 dias, para que ele possa escoar toda a sua produção e ter todo o dinheiro de volta que investiu. Agora, resta uma observação aí nessa proposta, nesse modelo. 50% do trabalho é do autor e os outros 50% do trabalho é da editora. A editora faz o marketing, a editora faz o impulsionamento nas redes sociais, a editora monta lojas para o autor, a editora acompanha o autor em todos os eventos de lançamento que o autor propuser fazer, e a parte do autor é divulgar entre os seus amigos, entre os seus parentes, as suas redes sociais. Se o autor não fizer esse trabalho de divulgação, é praticamente certo que não tenhamos êxito nesse trabalho. É praticamente certo que não vamos conseguir um bom resultado. Nessa modalidade de projeto, existe uma ação conjunta entre o autor e a editora para que dê sucesso. E todas as vezes que nós tivemos uma boa parceria com os autores, nós conseguimos com que ele tivesse 100% do dinheiro que ele investiu de volta. É importante também mencionar que quando nós propomos esse pacote para ajudar o autor a escoar a sua obra, nós oferecemos a ele um e-commerce, seja pela internet ou presencialmente. E os custos de e-commerce equivalem a 20% do preço de capa do livro. Aí você me pergunta, poxa professor, mas como é que o autor vai ter o dinheiro de volta se ele precisa custear o e-commerce e a loja, tanto na internet quanto presencial? É muito simples, vou explicar para você com um exemplo. Vamos supor que o autor produziu o seu livro e o custo dele foi R$10. Mas esse não é o preço de loja, esse não é o preço de mercado do livro desse autor. Então nós fazemos um estudo de caso, analisamos a obra dele e propusemos um projeto. Vamos supor que nesse projeto o livro desse autor passe a custar R$30. Então ele investiu R$10 na obra e agora ele passou a custar R$30 para a venda, para a mão do cliente. Se o livro dele custou R$10, ele fez 100 cópias, então ele fez um investimento inicial de R$10.000.
Considerando que o preço de capa desse livro está custando R$ 30 e nós conseguimos escoar essa obra em 30 dias, então foi arrecadado para esse autor o equivalente a R$ 30 mil. Ora, ele investiu 10 mil, recebeu 30, então ele tem aí um lucro de R$ 20 mil nesse primeiro momento. Como são descontadas as taxas de e-commerce de toda a comercialização da obra dele, e a taxa é de 20%, diferentemente das taxas comerciais das livrarias, que são de 40% a 60%, a Makir, pensando no autor, sempre pensando no autor, nós apenas descontamos os custos que são levados em conta na hora de construir o e-commerce. Dá em média 20%. Então, desses R$ 30 mil, são abatidos 20% e dá um total de R$ 6 mil de desconto. Então, dos 20 mil, que era o seu ganho inicial, desconta-se 6 mil do e-commerce e sobra para o autor R$ 14 mil. Ou seja, no final de 90 dias, o autor tem de volta os 10 mil que investiu e mais um lucro de R$ 14 mil. Esse é o diferencial da Makir. Nós ajudamos o autor a escoar o seu livro e damos a ele o lucro que é devido a um autor independente. Eu quero lembrar você que na última aula eu comentei que eu comecei como um autor independente. E eu sofri muito com essa questão de escoamento da obra, custo da obra. Então eu decidi fazer diferente. Decidi ser um editor que vai trabalhar em prol do autor. E é por isso que nós, toda vez que um autor nos procura para fazer a produção do seu livro como independente, contratando o serviço da editora, nós procuramos dar a ele condições de escoamento, ajudando ele com mídias sociais, ajudando ele com propaganda, ajudando ele com divulgação em revistas e jornais e também com e-commerce, muito abaixo do custo, mais em conta do que nós encontramos aí nas livrarias e outras lojas. E com isso, se tudo der certo, se nós trabalharmos em conjunto, o autor então, ele pode, no prazo de 90 dias, ter todo o dinheiro que investiu de volta e mais um lucro, nesse exemplo, de R$ 16 mil. Agora, existe um outro ponto que nós temos que trabalhar e muito, que é o lançamento do Clube do Livro, que é uma novidade e que não tem no Brasil e é aquele negócio, né? Poxa, como eu não tive essa ideia? Eu acredito que muitos vão pensar assim, muitos editores, muitos livreiros, poxa, por que eu não tive essa ideia? Bem, o Clube Makir, ele é um clube de livros. Nesse clube de livros, quem se reúne nesse clube são os autores. Os autores se reúnem nesse clube e compartilham as suas obras. Nesse clube, cada autor traz consigo o seu público leitor, que compartilha igualmente das obras que estão disponíveis no clube. Dentro do Clube Makir, o autor que trabalha a sua obra e compartilha nessa comunidade, ele tem direito autoral de 20%, o dobro do que é proposto na seção de direitos autorais. Nesse caso, quem vai comprar a obra dele são todas as pessoas que compartilham do clube. No entanto, o direito autoral que é repassado para o autor só lhe é dada mediante os seus leitores. Então, vou dar um exemplo mais prático. Eu sou um autor, então eu entro para o Clube do Livro. Todo clube tem uma assinatura, eu faço a minha assinatura como um autor do clube, que hoje está em R$ 600, R$ 599,90. E eu vou ter direito a publicar até 4 obras durante a vigência do contrato, que são 12 meses. Então eu entro para o clube e ali existem várias obras compartilhadas e eu posso compartilhar delas também. Eu carrego para o clube 10 leitores, 10 pessoas que são meus fãs, que leem meus livros, que me acompanham. Carregando essas pessoas para dentro do clube, toda vez que ela comprar o meu livro, eu recebo 20% de direito autoral. E toda vez que ela indicar uma pessoa para ler o meu livro, essa pessoa comprar dentro do clube,
eu recebo proporcionalmente 4%. Então eu começo a ter, assim como vocês, que são agentes, eu como autor também passo a ter direito à renda recorrente. Esse meu leitor, essa pessoa que eu trouxe para o clube, ela pode comprar qualquer coisa que está ali, qualquer obra de qualquer autor. E quando ela compra um livro, por exemplo, da Fran, que está disponível no clube, para ler, comprou o livro da Fran, quem recebe esse pagamento dos 20% sou eu. Da mesma forma que a Fran, carregando seus autores para dentro do clube, se um leitor dela comprar o meu livro, quem recebe o direito autoral é ela. Toda a venda e a movimentação de produtos dentro do clube está vinculada à quantidade de pessoas que você carrega para dentro dele e você então passa a promover. Esse é um lance legal, bem bacana, e esse modelo eu quando conheci, eu achei muito curioso, porque por dois motivos. Primeiro, você passa a ganhar a produção mediante o seu esforço em fazer propaganda sobre você mesmo. Então, na medida em que você acumula fãs, na medida em que você acumula pessoas que vão acompanhar você e as suas obras, quando você faz propaganda de outro livro, você então recebe um percentual de ganho por essa propaganda. Da mesma maneira que o outro autor tem o mesmo direito, ele pode usufruir da sua obra, assim como você usufrui da obra dele para receber direitos autorais. Nesse compartilhamento de autores, a proposta é que no clube haja o maior número de livros possíveis, o maior número de autores possíveis. E aí entra a oportunidade que a Maquila Edições está dando aos autores brasileiros, os novos autores, de fazer parte de um clube, de ter o seu livro comercializado em um ambiente fechado, onde somente pessoas convidadas vão poder participar. E ali, então, ele tem 20%, o dobro dos direitos autorais dados de outra maneira qualquer. Aí você me pergunta, professor, e se esse autor do Clube do Livro quiser vender o livro dele fora do clube? Pode? Pode. Ah, poxa, e se esse autor quiser fazer o lançamento do livro dele em um local qualquer? A editora acompanha? Acompanha. A diferença é que todas as vendas que são feitas fora do clube, o direito autoral pago a ele é de 10% e não de 20%. Um outro detalhe importante é que a prestação de contas feita para o autor no pagamento dos direitos autorais no sistema tradicional é feita através de relatórios, e esses relatórios são gerados a cada 3 ou 6 meses. Então o autor demora um pouco a receber o seu valor e até mesmo de saber quanto que lhe é devido pela venda do livro. Ele só vai saber disso 3 meses depois ou 6 meses depois. Diferentemente no Clube do Livro. No Clube do Livro, o autor sabe instantaneamente quem comprou o seu livro, quantos livros comprou e quanto ele tem de direito autoral. No Clube do Livro, ele funciona exatamente como uma livraria. O leitor compra a obra e imediatamente, quando é feito o pagamento, cai na conta do autor 20% daquela obra que o leitor adquiriu. Assim, o autor sabe instantaneamente, dia a dia, minuto a minuto, quantos livros foram vendidos, ele acompanha quantas pessoas adquiriram o livro e imediatamente cai esse valor na conta que nós criamos ali dentro do escritório para que ele possa acompanhar os seus ganhos. E o repasse desses valores é feito uma vez por mês. Isso facilita muito e é muito bacana essa dinâmica, porque o autor acompanha dia a dia a sua realidade. Então, trabalha-se junto, a editora e o autor. Eu quero que você entenda que todas essas propostas que a Maquila está fazendo, através de você que é agente literário, para os autores que estão chegando a nós, é única e exclusivamente para que os autores se sintam recompensados pelo seu trabalho e que não venham ter desgastes desnecessários. A editora está aqui para ajudar, a editora está aqui para apoiar. E se nós fizermos um bom trabalho juntos, tanto você que é agente literário, quanto o autor
e quanto o leitor, todos sairão ganhando. Você que é agente literário estará acompanhando esse autor, incentivando-o a produzir, a trabalhar, você terá renda recorrente para isso. O autor estará trabalhando dentro do clube, os seus leitores, trazendo fãs e fazendo com que eles venham conhecer não só as suas obras, mas outras obras também. Ele estará ganhando também renda recorrente. E o leitor do livro, aquela pessoa que não é autora, que não trabalha conosco, mas que está no clube para ler, ela pode ser paga para ler. Ela pode se tornar uma promotora e aí nessas condições ela tem também renda recorrente, como todos vocês. Bem, eu espero que você tenha compreendido essa aula, as formas como a Makir Edições trabalha em prol do autor. Nós temos 3 maneiras de ajudar o autor a publicar sua obra, a escoar o seu livro. E é importante que você, agente literário, domine muito bem essas maneiras para que possa explicar para o autor as formas com as quais ele passa a ingressar no quadro de autores da editora. Tem uma coisa aqui que eu trouxe para mostrar para vocês. Toda vez que um autor entra na editora e ele publica o livro conosco, nós o presenteamos com um kit, o chamado kit do escritor. Ele recebe da editora uma caneta personalizada para que ele possa dar os seus autógrafos. Ele recebe da editora também um relógio executivo para que ele possa comparecer às noites de autógrafo bem vestido, com itens de acessório bacanas. Eu quero mostrar aqui para você o relógio do autor. Esse aqui é um modelo. Nós temos vários modelos de relógio. Temos esse quadrado, temos retangulares, o fundo branco e no fundo preto. Eu estou usando um aqui que é o relógio do fundo preto. Está de cabeça para baixo, né? Deixa eu tirar aqui para mostrar para você ver direitinho. Aqui. Esse aqui é um outro modelo que nós temos de relógio. É retangular com fundo, tem o fundo preto e tem também o fundo branco. Todos os autores da Makir Edições, tanto os maquirianos, diretores, todos que trabalham conosco, que fazem parte da empresa, assim que eles ingressam, eles recebem esta joia. É um item da Grifo Makir. A Makir Edições, como vocês sabem, na verdade ela é um grupo de negócios, é a Makir Publicações e Negócios. E nós temos aí uma grife, que é a Grifo Makir. Nessa Grifo Makir nós temos relógios, estamos trabalhando para ingressar na área de vestimenta. Então nós vamos oferecer ternos, camisas, gravatas, roupas masculinas e femininas para autores, para que eles possam bem se apresentar nos seus eventos. Isso é um planejamento. Por enquanto, nós temos apenas a grife do relógio e da caneta e acreditamos que em breve nós já teremos aí o nosso ateliê com roupas de excelente qualidade para você. Ok? Bem, por hoje